Estamos agora ao vivo. Boa tarde, todo mundo que está aí acompanhando o canal da Educação Física, que é a Jana Munhoz, do canal da Educação Física, e hoje a gente vai ter aí uma presença, uma ilustre presença, que a gente estava ansioso, estava todo mundo ansioso. Nossa, o Fábio Broto vai falar com a gente, então está todo mundo bem feliz por estar aqui conosco. Tá? Nós somos professores de Educação Física da Rede Municipal de Ribeirão Preto. Nós estamos fazendo um movimento de autoformação, então nós estamos indo atrás das pessoas que nós gostaríamos de estar ouvindo e de ajudar na nossa própria formação aí como professores. E aí eu vou deixar, o pessoal vai estar se apresentando para você saber aí um pouquinho quem é cada um, tá bom? Só para saber. Vamos então. Pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Amanda, professora da rede de Ribeirão Preto, recém-contratada. Estou trabalhando com educação infantil e ensino fundamental. É um prazer estar aqui com vocês. Jana e Rogério, obrigada pelo convite. Joyce, obrigada por esse trabalho colaborativo, mais uma vez. E o professor Fábio, pela essa oportunidade de estar aqui aprendendo um pouquinho com o senhor, ouvindo um pouquinho e compartilhando esse momento. Eu confesso que eu queria que fosse presencial esse momento, que nós estivéssemos todos juntos, em roda, podendo discutir esse assunto de acordo com a metodologia, desfrutando de um café da tarde compartilhado, com pão de queijo, bolo de cenoura, mas não é possível, né? Mas eu acho que vai ser um encontro muito agradável, prazeroso. Espero que tanto o professor se sinta acolhido, como todos os que estão aqui na nossa live de hoje. Então, sejam todos bem-vindos. Bem, eu sou a Joyce, né? Boa tarde a todos e todas aqui no nosso encontro. Acho que confesso também estou bem nervosa, né? Porque falar em Fábio Broto é uma referência para a gente, acho que não só na educação física, mas na educação como um todo, né? Eu ministro aula na educação infantil aqui na Prefeitura de Ribeirão, também no ensino médio no Senac, né? Conheci o trabalho do senhor rapidamente não, né? No começo da faculdade, ou seja, 15 anos atrás, tive a oportunidade de fazer um curso com o senhor que foi extremamente engrandecedor e que mudou bastante a minha visão e me mostrou a importância de se trabalhar a partir da pedagogia da cooperação. Estou muito curiosa pelo dia de hoje, emocionada e tudo mais. Agradeço a Jana, ao Rogério, pela oportunidade de estar aqui, a Prefeitura também, a Amanda por mais essa parceria que é muito rica, acho que a gente só aprende a cada live que nós estamos juntas, ao pessoal da EMEI Roberta Afonso Pontes, que é a EMEI que eu trabalho, que sempre me apoia em todo o trabalho e que me oportuniza a aventurar utilizar tudo que a gente aprende no dia a dia com as crianças lá da educação infantil. Né? Acho que já falei demais, então Jana, Rogério, se apresentem, por favor. Obrigada, professor, seja muito bem-vindo e acolhido aqui, e fica nos devendo depois uma visita presencial, para vir tomar um chopp no Pinguim, para tomar um sorvete do Geraldo, e o senhor vem passear aqui para conhecer Ribeirão também. Boa tarde, professor, boa tarde todo o pessoal que está acompanhando a gente aí nessa live. É uma honra participar desse momento, né? Participar desse bate-papo com o Fábio Broto, uma referência para mim, desde sempre na educação, não só na educação física, mas uma referência na maneira com que eu penso o mundo, que eu penso a vida, né? Seja bem-vindo e que a gente consiga compartilhar bastante coisa, bastante aprendizado, bastante conhecimento com o senhor aqui hoje, viu? É uma honra, tô bastante emocionado. Professor, eu gostaria que o senhor se apresentasse. Eu sei que o pessoal da Educação Física te conhece bastante, mas tem alguns professores que não são da Educação Física que estão acompanhando a gente também, que a gente chamou todo mundo da rede municipal para assistir. Então, gostaria que o senhor se apresentasse aí para o pessoal. Bom, gente, primeiro eu estou surpreso, né, com essa generosidade e acolhida tão calorosa, né, que vocês, já de partida,
estão dedicando, né, para a gente aqui nesse encontro, né? Eu esperava, assim, Jana, até eu peço desculpas, porque acabei me atrapalhando aqui para entrar, porque eu pensei que fosse no Instagram, né? E estava ali no Instagram esperando começar a live no canal e não entrava. Aí eu vi que você mandou uma mensagem. Eu falei, não é no Instagram, é no outro. Aí saí do celular, vim para o computador. Então, como vocês podem ver, eu me atrapalho ainda com muitas coisas, mas me sinto, nesse momento, muito bem-vindo, e mesmo com essa minha atrapalhação, chegando aqui com o coração, assim, a flor da pele, gente. Eu realmente confesso que estou surpreso com esse nosso encontro aqui, tenho muita confiança que ao longo do tempinho que a gente vai estar juntos, nós vamos bater uma bola bem quente, bem cooperativa, e que pode ajudar, né, cada um de nós, como educadores e educadoras, a seguir caminhando, né, por essas trilhas, né, que estão se abrindo nesse momento no mundo todo, e que especialmente através da educação a gente pode estar descobrindo, né, um jeito cada vez mais alinhadinho, vamos dizer assim, para empreender essa jornada humana na Terra nesse momento e daqui para frente. Então, estou muito agradecido e, como o Rogério falou, também emocionado de estar junto com vocês aqui, viu? Ah, que bom, professor. Estamos todos felizes, né? Para iniciar o nosso papo, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre como que foi esse interesse pela pedagogia da cooperação, né? Pelo valor da cooperação. Eu gosto muito também de estudar valores, tenho dedicado um tempinho a isso, e aí são muitos valores, né? E aí eu sempre tive essa curiosidade de entender o porquê que o senhor escolheu a cooperação. Na nossa área, a gente tem a competição, que é muito presente, né? Demarcou muitos momentos históricos da educação física. E então, por que foi a cooperação? Como que surgiu esse interesse? Olha, eu posso dizer assim que isso surgiu de um susto que eu levei, Amanda. Né, a Joyce falou que está há 15 anos, né, circulando por essas ideias todas, e eu, um pouco antes disso, como professor de educação física, né, atuava em muitos lugares, né, eu morava em São Paulo na época, eu trabalhava em 2 universidades, era técnico de basquete em clube, tinha uma atividade muito intensa na educação física, como todos nós, né? E depois de um certo período trabalhando com a educação física, eu voltei a estudar psicologia, né? Voltei para a faculdade de psicologia, que eu tinha ingressado junto com a educação física, cursei 1 ano e meio, mais ou menos, as 2 faculdades junto, e depois eu fui convocado para servir o Exército, né? E, na época, era meio que inconcebível, assim, se manter jovens que já estavam com o ensino médio completo, ou mesmo na universidade, normalmente eram dispensados, né? Mas naquela época aconteceu o contrário, né? Todos os jovens com ensino médio completo e já tendo ingressado na universidade foram incorporados no Exército. Tem um momento histórico ali que pode ajudar a explicar um pouquinho isso, que aconteceu em 79 e 80, que foi quando surgiu fortemente o movimento sindical no ABC, com a emergência desses movimentos dos trabalhadores. Então foi um jeito meio que, a minha leitura, né, de tirar um pouco da rua essa força jovem que poderia se engajar nesses movimentos todos, né? Enfim, parei as 2 faculdades, e quando eu voltei para psicologia, na disciplina de psicologia social, a professora aplicou um jogo, que é um jogo clássico da psicologia social, que é baseado no dilema do prisioneiro, né, que coloca as pessoas ali em xeque a respeito de quais as escolhas, né, são mais apropriadas para a solução de um problema, né? E quando eu me vi nesse jogo, jogando o jogo e olhando para como eu estava me comportando no jogo, eu me assustei, porque àquela altura eu acreditava que eu já tinha uma pegada um pouco mais, vamos dizer assim, humanizadora no trabalho, né? Como técnico de basquete, professor universitário,
eu achava que eu já era um pouco mais cooperativo. Mas quando eu me vi naquele jogo competindo que nem um doido, assim, no sentido sem consciência do que eu estava fazendo, o jogo me arrebatou, né? Como o jogo tem esse poder, né? A gente costuma brincar, se você quer conhecer alguém, chama para jogar, né? Porque a hora que a gente entra no jogo, a gente entra com tudo que a gente é, né? E aí a gente pode olhar para a gente, para as nossas relações, de uma forma mais transparente. E foi assim que eu me vi naquele momento. Muito individualista, muito competitivo e agressivo, sem a mínima necessidade. O jogo permitia que eu pudesse solucionar o jogo de uma forma pacífica, solidária e cooperativa, mas eu, condicionadamente, reagi dessa forma. Então, isso me colocou num outro lugar, Amanda, me colocou nesse lugar, puta, o que eu estou fazendo, né, na vida? Com que consciência que eu estou vivendo, né? E aí eu fui atrás, poxa, eu preciso me conhecer mais, preciso ver, né, se é isso que eu quero realmente continuar sendo e fazendo, e foi a partir desse susto que eu comecei a buscar compreender mais essa dinâmica, né, de competição, cooperação, que é além da educação física, além do jogo, além da educação, são dinâmicas de relacionamento social, né, e que extrapolam esse campo estrito, vamos dizer assim, do jogo, né, mas é através do jogo que eu acordei para essa busca, vamos dizer assim, né. E aí, professor, que bom, né, que acordou, porque às vezes a gente passa a vida inteira e não acorda, né? E aí eu fiquei pensando aqui, né, quais seriam esses pontos dentro da pedagogia da cooperação que chamou tanto a atenção do senhor? Porque mesmo dentro da ideia da pedagogia da cooperação, a competição, ela existe, né? Que lugar, assim, ela teria? E quais seriam esses pontos principais da pedagogia da cooperação, sendo que é fundamental para, assim, ouvindo o senhor, para a nossa existência, né? Enquanto ser humano numa sociedade, porque o jogar, ele não só aparece na aula de educação física, ele aparece no nosso cotidiano diariamente ali, nos instigando a ser quem somos, né? Sim. Ou ressignificar esse ser que está posto. Então, assim, quais seriam esses pontos essenciais para essas pessoas que também estão como nós, né, refletindo sobre nossa própria existência, por exemplo? Ô Joyce, né, você aí tocou em pontos muito fundamentais, né, em vários deles. Eu não sei se eu dou conta de abordá-los como merece, né? Mas vou pegando aqueles que eu sinto que no momento eu posso contribuir, né? Primeiro, é legal a gente reparar que quando a gente está falando de pedagogia da cooperação, é uma abordagem que está se desenvolvendo aqui no Brasil. O Cambyses, que é nosso parceiro no projeto Cooperação, ele costuma destacar sempre, assim, é uma das poucas abordagens colaborativas genuinamente tupiniquim, né? Ou seja, nasceu aqui no Brasil, está se desenvolvendo aqui e dialogando com muitas outras em várias partes do mundo. Então, a pedagogia da cooperação é uma abordagem mais, vamos dizer assim, complexa, que abraça os jogos cooperativos, né, e outras metodologias colaborativas, né, comunicação não violenta, danças circulares, tecnologias de conversação, enfim, um universo de metodologias, né, o design thinking, que hoje está muito presente. Então, são várias metodologias que a gente entrelaçou dentro do que a gente chama de pedagogia da cooperação, né? E a gente foi tentando investigar quais eram os pontos comuns nessas várias metodologias e de que maneira a gente vinha trabalhando, pesquisando e vivendo, né, na nossa jornada, que pudesse ajudar a gente a ter uma visão mais clara de um caminho que ajude a desenvolver uma cultura de cooperação na escola, nas empresas. Está falhando o áudio. Professor, está falhando o áudio. Não sei se tem um problema aqui com a minha internet, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Isso, acho que deu uma rodadinha aí e tal.
Mas eu não falei nada, eu fiquei esperando, tá? Então, Joyce, assim, acho que feito esse destaque assim, da visão da pedagogia, eu acho que tem aí um elemento que você tocou, que é o propósito da pedagogia da cooperação. Ou seja, quando a gente está propondo uma experiência de cooperação, qual é o propósito fundamental, né? Às vezes as pessoas pensam, logicamente, é promover mais cooperação, né? Mas para nós, na pedagogia da cooperação, esse não é o propósito. Promover mais cooperação é a condição que a gente cria para que cada pessoa, cada grupo, equipe, né, família, sociedade, possa vencer com S, né? Então, um destaque que eu faria é a gente estar atento ao propósito, né? O propósito de uma atividade cooperativa é criar ambientes, condições, possibilidades para que cada pessoa, criança, jovem, adulto, possa ser quem ela é, né? Ser mais quem eu sou, mais plenamente quem eu sou, e que é muito diferente de você, né? E que justamente por sermos tão diferentes, a gente tem a oportunidade de nos ver como uma comunidade humana, né? É bem essa metáfora de um quebra-cabeça, sabe? Um quebra-cabeça com milhares de peças não tem uma peça igual à outra, né? Todo quebra-cabeça é feito de peças diferentes. Umas maiores, umas menores, umas mais coloridas, outras menos coloridas, uma mais com curvas, outras mais retinhas. E cada peça tem o seu lugar. Não adianta eu querer me encaixar no lugar do Rogério, o Rogério da Jana, a Jana da Amanda, a Amanda da Joyce, a Joyce no meu. A gente vai gastar muita energia, nós vamos nos desgastar, é como se a gente estivesse estragando a peça, forçando um lugar, esquecendo que cada um de nós tem o seu lugar e que não é melhor e nem pior do que o outro, né? É meio que desfazer essa ideia de uma pirâmide, de um pódio que tem lugares mais importantes, e a gente se vê num campo, né, de iguais oportunidades para que cada um de nós realize o que tem para fazer nesse mundo, né? O seu dom, o seu talento, sua dádiva, né, que é única. Então, quando a gente fala em jogos cooperativos, em pedagogia da cooperação, é uma tentativa de criar um ambiente que favoreça o desenvolvimento pleno, genuíno, autêntico, verdadeiro, né, íntegro, de cada pessoa, de cada grupo do qual a gente faz parte, né, da sociedade da qual a gente faz parte. É meio que uma onda, vamos dizer, de ser quem se é, né? Agora, por que é importante ser quem a gente é? Né? Para a gente poder servir melhor ao mundo, né? É importante cada um de nós aqui desenvolver todos os nossos talentos, competências e tudo mais, não para guardar para a gente se achar ou se achar melhor do que o outro, mas para eu poder servir ao bem-estar de todo mundo da forma mais plena. Para isso que eu vim aqui, né? Para isso que eu jogo esse grande jogo humano na Terra nesse momento, para a gente tem uma inspiração na pedagogia da cooperação que veio de um sonho de um dos integrantes do projeto, que é o Beto, que o sonho é de tornar a vida na Terra melhor do que a gente encontrou. Se esse é nosso sonho, o que cabe a cada um de nós fazer, né? Das atitudes mais simples às mais grandiosas, né? Para isso a gente faz pedagogia da cooperação, para isso a gente joga cooperativamente, para a gente ganhar mais, vamos dizer assim, competência em ser quem a gente é, para poder ajudar o mundo a ser melhor para todo mundo, né? E aí, pensando nisso, Fábio, a cultura da paz também tem essa perspectiva, né, de que as pessoas possam viver melhor, né, e que elas tenham condições justas para alcançar isso.
que haja essa união entre com ela mesma, ela com o outro e com a sociedade e com a natureza. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação desse movimento, né, da pedagogia da cooperação e da cultura da paz, como que elas se encaixam, como que elas se relacionam. Legal, Amanda. Gratidão aí por esse convite. Assim, esse relacionamento entre cooperação e cultura de paz, a gente fala em pedagogia da cooperação, cultura de paz, ou educação para a paz, é um casamento, vamos dizer assim, sagrado, né? Existe uma educadora americana chamada Naomi Drill. Ela escreveu, entre vários outros livros, um que chama-se A Paz Também Se Aprende. E logo na abertura do livro, ela traz uma frase que eu acho que tem muito a ver com o que você está trazendo, mas que é: a paz é um processo ativo de cooperação. Ou seja, não é possível fazer paz sozinho, né? Até porque a gente vive em relação. Então, a paz é sempre um estado da relação que a gente estabelece. E se a gente, então, promove relações cooperativas, naturalmente nós estamos nos dirigindo a um estado de paz, né? Porque a cooperação não é fazer aquilo que eu quero que seja feito. Ou seja, a gente se junta aqui, né, para vocês fazerem aquilo que eu quero que seja feito, ou empreender aquela solução que eu acho que é a melhor de todas, ou vice-versa, né? Eu não estou aqui também para fazer aquilo que vocês querem que eu faça. Nós estamos juntos aqui para fazer algo que só juntos a gente pode fazer, que sozinho a gente não seria capaz de fazer tão completamente, tão bem, como se a gente conseguisse fazer isto em cooperação. Porque também a questão não é só se juntar e aí a gente coopera. A gente sabe, ainda mais na educação física, na educação, que não basta colocar as pessoas mais inteligentes numa sala de aula e que você vai ter ali soluções incríveis daquele grupo. Não basta você juntar os melhores jogadores num time, que esse time vai render bem. Isso vai interdepender da qualidade das relações, né? Então, promover uma cultura de paz na escola e na sociedade está diretamente relacionado ao ambiente que a gente cria para esse aprendizado. Se a gente conseguir criar ambientes de aprendizado baseados em cooperação, vamos dizer assim, a chance de a gente promover paz, né, em todas as situações, né, aumenta, né? Do contrário, a gente como assim, acentua uma esquizofrenia, né? A gente fala, eu quero um mundo solidário, um mundo fraterno, um mundo sustentável, e eu proponho atividades competitivas, eu ensino competição, eu ensino individualismo, eu premio o melhor em detrimento dos demais. Então, eu estou criando uma esquizofrenia, né? Ou seja, eu estou sonhando com algo e propondo algo completamente na outra direção, né? O nosso desafio como educadores e educadoras é fazer esse casamento entre a visão e a ação, entre a filosofia e a pedagogia, né? Se a gente pegar qualquer, vamos dizer assim, regulamento de uns jogos escolares, né, vai ter lá, o objetivo dos jogos escolares é promover a integração entre alunos, professores, toda a comunidade escolar e tal. Aí você pega e mete um monte de competição ali, né? E veja, eu tô dizendo competição que não é igual a esporte, né? O esporte, ele tem competição e tem cooperação. O que é que eu vou acentuar nisto, né? Então, se eu acentuo, se eu valorizo, se eu premio, se eu estimulo comportamentos individualistas e competitivos, é isso que vai crescer. E é isso que você quer que cresça? Isso crescendo vai te levar na direção do mundo que você sonha? Se é um mundo fraterno, se é um mundo sustentável, se é um mundo pacífico, a gente precisa regar as sementes de fraternidade,
de paz, de cooperação, solidariedade. A gente rega isto praticando, exercitando, não falando sobre isto, né? Então, uma pedagogia que convida para a prática, né? Praticar cooperação para promover um mundo de paz. É simples, né, Amanda? Professor, eu queria que fosse também, assim, porque, ó, pensando no mundo... Pode falar, Rogério, desculpa, não, depois eu complemento. Nessa linha, né, que eu gosto muito dessas analogias que o professor faz, né? Uma que sempre me marcou bastante é a analogia do clips, né? E que acho que é muito simbólica, né? Sobre quando a gente fala de cooperação, a esse pequeno objeto, esse objeto simples, né? E aí, dentro dessa fala do senhor, me remeteu também à questão da ação, da reflexão e da ação melhorada, né? E da importância da importância que tem a gente estar sempre revendo, sempre voltando naquilo que a gente fez, né? Olhando para aquilo que foi, para a gente entender como que a gente vai seguir, né? Não tem importância errar. É importante que a gente tenha consciência do que a gente está fazendo para a gente continuar seguindo, né? Continuar sempre buscando fazer o melhor, né? Ô, Rogério, você trouxe pontos aí que eu agradeço demais, porque me convida assim, a visitar, vamos dizer, o início dessa trilha toda, né? Quando você fala do Clips, por exemplo, né? Eu comentei sobre o Clips no primeiro livro que eu escrevi, em 1995, né? Putz, tem muito tempo. E eu não sabia o que escrever. Eu tinha recebido um desafio do diretor da universidade onde eu trabalhava, e ele falou: Fábio, se você quer fazer aqui um evento sobre jogos cooperativos na universidade, você precisa escrever um livro. Eu não posso justificar na universidade um evento do negócio que saiu da sua cabeça, que você fala que todo mundo acredita, mas cadê a fundamentação? Cadê... Não. Eu falei: mas professor, tem tanta coisa já feita sobre isso. Ele falou: olha, Fábio, se você quer, você tem que escrever um livro. E eu te dou um mês para escrever um livro. Eu tive um mês para escrever um livro sobre jogos cooperativos, em 95. Eu estava engatinhando nessas coisas. E aí eu parava na frente do computador, que era um computador muito diferente desse, né, com disquete, aqueles disquetezinhos, acho que nem da geração de vocês. Mas eu não sabia o que escrever. E aí, quando eu reparei, eu estava com clipes na mão, mexendo num clipes, das folhas que eu, né, juntava. Tudo. E aí eu falei: eu vou começar a escrever qualquer coisa, né? Eu comecei a escrever sobre clipes, né? E aí nasceu o livro, né, vamos dizer assim. Isso destravou o caminho para eu poder começar a escrever. Não que tenha sido uma grande obra, mas foi o que abriu o caminho para eu poder compartilhar mais sobre isso, né? E aí, Rogério, por isso eu te agradeço trazendo isso, porque acho que tem muito a ver com esse momento da atualidade, né? A gente aqui hoje está se servindo de uma tecnologia fantástica, num momento de distanciamento social, que se não fosse essa tecnologia, a gente estaria tendo outras oportunidades de desenvolvimento, sem dúvida, né? Mas não essa que a gente está tendo agora. Portanto, fazer uso da tecnologia de uma forma consciente, né? O que é uma forma consciente? É de uma forma que todo mundo pode ser beneficiado. O clipes, que é um pedacinho de arame que foi entortado de um jeito para juntar coisas. Ele junta folhas, mas ele não prende. É diferente de um grampeador, né? Você junta, mas você prende, e para soltar você tem que ter muito cuidado, senão vai rasgar e etc. O clipes, para mim, é essa metáfora, né, de uma relação cooperativa. A gente se junta, mas não se fere. A gente se integra, mas não se prende. A gente tem liberdade de se juntar e de se separar, né? Tem uma dança, tem um jogo nisto, né? Então, assim, o uso da tecnologia, qualquer que seja ela, tecnologia no sentido assim de recursos que a gente pode ter na mão, pode desenvolver, para beneficiar todo mundo sem exceção. Vocês sabem que hoje a gente produz no mundo hoje muito mais alimento do que é necessário para nutrir dignamente a população do planeta, 2 vezes a população do planeta. A gente já produz alimento para nutrir
quase 15 bilhões de pessoas, dignamente. Só que, ao mesmo tempo, por dia, morrem quase 40 mil crianças com menos de 5 anos de idade porque não têm o que comer. Falta comida no mundo? A gente está produzindo mais do que precisa, só que tem gente que não se beneficia disso. É um uso da tecnologia inadequado. A gente tem tecnologia para produzir alimento, tem tecnologia para produzir riqueza, tem tecnologia para produzir conhecimento, tecnologia para produzir tudo que a gente precisa para viver bem, dignamente, todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, estão morrendo pessoas porque não têm acesso aos bens que a gente já produziu, porque eles estão concentrados em uma pequena parcela, né, da nossa comunidade, né? Então, Rogério, esse exercício do aprender, como você trouxe, né, da gente vivenciar, refletir, tomar consciência sobre a nossa experiência para poder mudar alguma coisa, né? Esse ciclo de aprendizagem que inspira a pedagogia da cooperação, aprendizagem pela experiência. Por isso a importância, o valor, eu acho, do jogo, das atividades na educação. Porque a gente vivencia o que a gente quer aprender, refletindo sobre o que a gente está vivendo, compartilhando o que a gente está descobrindo e nos encorajando a mudar alguma coisa. Quando é que a gente pode falar que a gente aprendeu? Quando eu mudei um comportamento. Eu não aprendo quando eu tenho uma informação. Aqui nós estamos compartilhando conhecimentos, experiência, informação. Para eu falar que eu aprendi alguma coisa daqui, eu vou ter que observar, quando acabar nosso encontro, se eu vou mudar algum comportamento meu, a partir do que a gente compartilhou aqui. Porque se eu não mudar, aqui eu não aprendi nada. Eu só juntei mais informação, tivemos um bom tempo juntos, mas eu continuo fazendo do mesmo jeito. Eu não mudei. Aprender é mudar um jeito de ser, mudar um jeito de fazer, né? Ou mudar um jeito de nos relacionar uns com os outros, né? Pois não. Aí, agora uma pergunta fora do roteiro. Eu sempre trabalho com essa perspectiva, né, dos valores, e eu gosto de iniciar as aulas com os jogos cooperativos, atividades cooperativas em si, tentando mostrar para eles essa importância de estarmos juntos, né? Que a gente só vai ter um bom desenvolvimento durante o ano todo se a gente tiver essa capacidade de cooperar, de trabalhar junto, de entender os momentos e de colaborar. E aí eu bato nessa tecla e às vezes eu começo um conteúdo dos jogos cooperativos e aí eu percebo que quando eu mudo para conteúdos que tem a competição, eles não aprendem assim, né? Não mudaram o comportamento. Nos jogos cooperativos, conseguiram entender, estão na ponta da língua, eles me falam a definição do que é jogos cooperativos, do que é cooperação, do que é atividade cooperativa, mas aí na hora de pôr na prática essa atitude, eles não conseguem colocar. Eu sei que isso é um processo, mas às vezes a gente, quanto docente, né, a gente fica com aquela frustração de falar, nossa, eu trabalhei tanto isso com eles e não houve essa mudança, não houve essa aprendizagem. Ô Amanda, hoje em dia se fala muito em resiliência, né? E eu te ouvindo assim, eu estou lembrando disso. A primeira resiliência precisa ser nossa, assim, né? Do tipo, eu não desistir, né? Se esse é o caminho que a gente acredita, vamos dizer assim, para viver, né? Não estou falando que é o melhor caminho, né? Quer dizer, trabalhar na perspectiva da cooperação, da cultura de paz é o melhor, todo mundo tem que fazer isso, né? Eu sei que é a escolha que eu fiz, né? E como é a escolha que eu fiz, eu vou aprendendo a lidar com esses desafios que muitas vezes me frustra, me desanima, eu tenho vontade, é melhor fazer do outro jeito mesmo, porque tá difícil fazer a coisa ser diferente e tal, né? Então, assim, Amanda, acho que agradeço você estar trazendo isso para me lembrar dessa resiliência, né? Assim, eu não sei quando a mudança vai acontecer. Num aluno, numa criança, em mim, num colega de trabalho.
E por eu não saber, eu preciso manter a coisa viva, né? Ficar soprando a brasa ali, né? Que uma hora o fogo, né, pega, né? Então, eu destaco essa atitude, Amanda, de resiliência com paciência, né? E ao exercitar resiliência e paciência, eu posso olhar um pouquinho mais para mim e descobrir, se não alguma coisa que eu posso mudar na minha pedagogia, mas mudar algo em relação a como eu estou me vendo nessa situação, né? Porque às vezes, Amanda, eu não sei se acontece com você, comigo acontece muitas vezes, eu olho para esse insucesso e eu começo a me achar um incompetente demais, assim, puta, que ignorante, eu não consigo. Eu tô me lembrando aqui de uma época que eu trabalhava numa escola em Santos, e eu tinha me afastado da USP, né? Eu tinha me demitido das outras universidades, saído do clube. Eu falei, eu preciso parar com tudo que eu estou fazendo para investigar jogos cooperativos, eu quero aprender jogos cooperativos. Só que eu fiz isso recém-casado e com um filho recém-nascido. Então, eu não tinha emprego, não tinha dinheiro, e eu tinha um sonho, né? Correr atrás. Aí eu voltei a dar aula numa escola, que me abriu as portas. Como professor de educação física, eu voltei a dar aula para ensino fundamental e tal. E eu fui com aquela ânsia, puxa, minha oportunidade, colocar os cooperativos na escola. Tá? E eu tentava botar numa sala, ia numa classe, ia na outra, não ia. E tinha uma classe, era a 5ª série na época, que não tinha jeito, o que eu propunha não andava. E eles, professor, não, isso aí não, eu quero jogar futebol. Aquela coisa que vocês conhecem bem, né? Então, e eu tentava uma coisa, tentava outra, até que um dia eu percebi assim, não, olha, aí eu percebi que tinha um garoto na classe que me sabotava, e ele era o líder da turma. E eu tenho o nome dele até hoje, chama Leninho, o Leninho, um moleque na 5ª série. E eu falei, não é possível esse moleque me ganhar. E eu tentava um jeito, não, hoje eu consigo, hoje eu dobro esse moleque. Assim, para encurtar a história, passou muito tempo, eu não consegui fazer nada com o jogo cooperativo naquela turma, até que eu me dei conta que eu estava competindo com o Leninho. Eu estava querendo mostrar que eu era mais poderoso. Eu sou professor, trabalhei na USP 16 anos, esse moleque aí vai me ganhar? Quando eu me dei conta dessa competição que eu estava fazendo com um garoto de 15 anos, eu comecei a olhar para aquilo como uma oportunidade de aprendizagem. O Leninho virou meu primeiro mestre em jogos cooperativos. Foi com ele que eu aprendi a desarmar essa atitude competitiva, autoritária. Eu não consegui totalmente ainda, mas eu comecei a fazer isso com ele. Até que, na convivência com ele, a gente foi encontrando oportunidade de abrir o campo para essa experiência, né? E depois nessa escola, só para encurtar tudo, nessa escola a gente realizou a primeira gincana cooperativa para um mundo melhor, envolvendo toda a comunidade escolar, né? Isso aí foi lá em 1992, né? Que legal. Então veja, assim, onde estava a trava? Não estava na turma, não estava no Leninho, mas estava em mim, na minha atitude autoritária, competitiva, né, opressora, de querer fazer aquilo que embora eu achasse que aquilo seria muito bom para todo mundo, fazer da maneira como eu estava fazendo não permitia que isso ocorresse, né? Então, acho que esse para mim foi assim, tem sido a cada momento uma constante aprendizagem, Amanda, do tipo assim, olha, Fábio, você realmente quer estar nesse caminho? Então toma desafio aí, né? É para você. É você que tem que aprender a ser mais cooperativo, não é teus alunos, teus colegas ou os professores de Ribeirão Preto. Quem tem que saber ser mais cooperativo sou eu que estou me propondo a fazer isso, né? Realmente é mudar a prática, né? É mudar todas as ações, as questões, é a gente poder se permitir a realmente trocar e compartilhar esse aprendizado, construir esse aprendizado em conjunto com eles, né? Sim. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade pela nossa formação, pelas obrigações que a gente é cobrado. Então, eu lembrei também de alguns casos, assim, de rever a minha atitude. Com certeza.
Eu queria só falar alguma coisa que essas coisas que você acabou de falar também é uma coisa que a gente tem trazido aí em várias palestras também, que é a questão o aluno, ele não aprende aquilo que a gente fala para ele, mas sim aquilo que a gente aquilo que a gente mostra, né? Essa convivência. E eu, por exemplo, eu tive muito durante a quando eu era criança, eu era sabe aquela pessoa que jogava e perdia, pegava a mesa e jogava em todo mundo? Eu era assim. E aquilo, só que eu percebi logo cedo, graças à rua, né, que a gente tinha uma liberdade muito diferente, que ninguém mais queria brincar. Então, assim, a gente tinha essa possibilidade de aprender com o fato de, nossa, ninguém mais quer brincar comigo porque eu sou competitivo demais. E aí que eu fui me transformando dessa forma. Hoje eu até, às vezes, eu vejo que a gente, às vezes, ainda tem um pouco dessa crise. De vez em quando vem aquela pessoa competitiva, mas é um trabalho que a gente tem que fazer constantemente, até para passar isso para os nossos alunos que estão ali. Eles aprendem conosco mesmo, né? Com o nosso comportamento, mais do que com aquilo que a gente fala. Seja cooperativo, ajude o colega, mas você está fazendo o quê para mostrar isso para ele, né? É uma coisa bem importante também. Ô, Jana, é muito valioso você destacar isso, né? Porque a gente sabe disso, né? Mas até entre o que a gente sabe e conseguir fazer e ser assim, tem uma distânciazinha, né? Então é bom sempre a gente estar sendo lembrado, né? Por isso tão valiosa essa iniciativa de vocês, né? Que me encantou muito assim essa atitude de vocês em promover, né, esses ciclos de autoaprendizagem, né, coletivamente, né, juntando educadores aí de Ribeirão Preto, de uma forma, vamos dizer assim, autônoma e colaborativa, né? Para a gente estar se lembrando do que tem valor, do que a gente pode desenvolver a qualquer momento se a gente se junta. Então, gratidão por essa iniciativa e por essa lembrança de a gente estar mantendo essa memória, né, ativa, porque a gente esquece, né? E quando eu esqueço, a tendência é eu fazer como eu fazia antes, né? Eu repito um padrão, né? E se eu não tenho gente do lado, assim, parceiros e parceiras, Fábio, pera um pouquinho, olha, presta atenção aí o que você está dizendo, o que você está fazendo, né, a maneira que você está se comportando, porque, né, aí no projeto Cooperação a gente tem um código que é assim, ó, lembra do contrato. Fábio, lembra do contrato. Qual é o nosso contrato? Tornar a vida na Terra melhor para todo mundo. E o que você está fazendo está tornando a vida na Terra melhor? Se você mistura o lixo quando ele é para ser reciclado, está tornando a vida melhor? Né? Se eu deixo a louça para o outro lavar quando seria a minha, estou tornando a vida na Terra melhor? Se eu desvalorizo alguém porque é diferente de mim, estou tornando a vida melhor? Então, assim, lembra do contrato. Qual é o nosso contrato? Tornar a vida na Terra melhor. Para quem? Para todo mundo sem exceção. E aí, se eu lembrar disto, e vocês me ajudarem a lembrar, e eu ajudar vocês a lembrarem, a gente já tem aí uma boa luz para o caminho, né? Porque todos nós já sabemos o que a gente tem para fazer, mas às vezes esquece, né? E aí Rogério vem e dá uma cutucada, Fábio, né, lembra aí do contrato, né? Puta, Rogério é mesmo, então eu revejo a minha atitude, né? E porque a gente aprende, como você falou, Jana, a gente aprende na relação, e relação é uma experiência, a gente aprende na nossa experiência cotidiana, né? Muitas vezes sem saber que a gente está aprendendo, né? Eu costumo investigar assim, quem de nós aqui teve aula na escola de individualismo e competição e egoísmo? Falando, gente, hoje às 10 horas aula de individualismo, amanhã à tarde aula de egoísmo e depois na sexta-feira é de competição. A gente não teve aula explícita, clara, direta de ser individualista, egoísta, competitivo, agressivo, violento. Mas eu sou individualista, agressivo e violento. Também eu não tive aula de paz, de solidariedade, de transformar conflitos de uma forma colaborativa.
Portanto, eu estou precisando me alfabetizar nisto, né? Onde é que eu aprendi a ser individualista, competitivo, violento? Brincando, jogando, né? Foi aí que eu aprendi. E eu não sabia que eu estava aprendendo isto. Era só uma brincadeira, né? Quantos pais e mães chegaram para mim, depois, nesses tempos mais recentes, e falaram: Fábio, puxa, eu nunca pensei que uma brincadeira tão ingênua como a dança das cadeiras pudesse ser tão violenta para os meus filhos no dia do aniversário. Falei: é mesmo? Por quê? Porque a gente viu lá os amiguinhos começaram a ficar bravos porque saíram da brincadeira, o outro ficou sozinho quando o jogo acabou, não tinha mais ninguém, no meio da brincadeira não tinha mais ninguém se interessando por ali. Falei: poxa, mas então por que você continua fazendo isso? Ah, mas tem outro jeito, né, de divertir as crianças? Falei: tem muitos outros jeitos, né? O que a gente está querendo, né? A gente precisa se alfabetizar, sabe? Um amigo meu de Floripa costumava dizer: a gente precisa fazer a musculação da consciência. Da mesma maneira que a gente faz a musculação do corpo físico, para ter saúde física, a gente precisa fazer a musculação da consciência, né? É um exercício para a vida toda, né? Eu joguei basquete 20 anos, hoje eu estou com vou fazer 60 anos agora. Se eu for jogar basquete com meus filhos na quadra, eu já estou todo enferrujado, não consigo mais jogar, eu deixei de exercitar, né? Então, enfim, gente, desculpa eu ficar me alongando em muitas coisas, vocês dão um sinalzinho assim e corta à vontade, tá? Professor, eu acho que, na verdade, está todo mundo refletindo sobre a vida, sobre a prática profissional, sobre a existência, porque eu tô quase chorando aqui. Eu falei: gente, o quão competitiva eu sou, o quanto agressiva talvez eu seja, né? E até eu vou trazer uma pergunta fora do roteiro também, que eu fiquei muito inquieta, e eu vi até uma pergunta aqui que a Regiane fez também. Como eu ministro aula na educação infantil, né, eu vi os elementos. A gente teve um material de formação falando sobre cultura da paz, né, esse mês especificamente, e pontua ali vários elementos que eu já uso na minha prática enquanto docente, mas que eu tenho muita dificuldade quando eu estou com as crianças, porque, por exemplo, são 25 crianças de 4 a 5 anos, né, que a gente fala, muitas vezes eles entendem Z, né, e aí você está falando, um já saiu andando, o outro já subiu na árvore, e aí todas as interações possíveis de uma criança, né, e que faz parte. Como, nesse contexto, pensar no trabalho com os elementos da cultura da paz? Eu sei que é possível e tudo mais, mas quando a gente está lá na prática, e um sai correndo, o outro vira, o outro gosta, tudo junto, a primeira coisa que você recorre, às vezes, é falar não é nem falar de forma incisiva, é o gritar, né? E eu sei que, às vezes, o gritar o agride, né, constantemente. E eu sei que... Ih, ele caiu. Tá me ouvindo? Tá. E eu sei também que muitas vezes é o que ele está acostumado na casa deles, né? Eu respondo ao grito e tudo mais, porém me sinto muito mal e culpada quando tenho que fazer essas ações. Tem uma professora da minha escola, até comentei com o pessoal um pouco antes da gente entrar, né, que ela fala que eu sou muito boazinha, que eu tinha que ser mais brava, mas eu penso assim, mas, poxa, eu tenho que ser mais brava para eles me ouvirem mesmo, né? Eu não acho que é o caminho, né? Porém, eu entendo ela também e o nosso processo de formação e a sociedade que a gente vive. Então, como trabalhar nesse contexto caótico com elementos da cultura da paz? Porque eu acho que isso vai refletir nos alunos, nas famílias, na gente. E aí eu tenho bastante dificuldade também. Ainda bem, Joyce, eu pensei que eu estava sozinho nisso. Joyce, acho que uma primeira coisa que eu gostaria de destacar nisso é a gente trazer essa dimensão da cooperação e da cultura de paz para si mesma, sabe? Ou seja, não se culpar, né? O Rogério falou isso antes, ali, a coisa do erro, né? Professor, está cortando. Tá cortando. Não tá dando para ouvir o áudio, Fábio. Cortou. Não tá dando para ouvir. A internet não tá querendo ajudar hoje, Qualquer não. coisa, Não tá querendo acho que desliga a imagem, né, Jana? Às vezes sai o som, depois ele volta.
Pode ser. Aí, voltou. Voltamos. Voltou. Você sabe que isso aqui também faz parte do nosso combinado, né? Porque É para todo ter jogo emoção. tem intervalo, né? Não tem intervalo no jogo? Não tem recreio na escola? Precisa ter uma pausazinha, até para dar tempo de eu pensar alguma coisa para poder falar o que vocês perguntam. Mas então, a pausa, né? Ela faz parte da aprendizagem, faz parte da vida, né? Então, né? O professor pausou demais. Não tá dando para ouvir o senhor. Tá cortando. A pausa ficou um pouco extensa e ela começou a picotar. Ó, tenta desligar o vídeo e ficar só deixar só o som. Deixa só o som. Tá, vamos tentar aqui. Tá, gente, então, olha, se travar de novo... Travou, não? Ainda não. Tá ouvindo? Tá bom. O Rogério ficou tão parado assim, eu falei assim, será que travou? Aí ele fez a cabeça assim. Então, vou tentar ser mais direto. Então, primeiro, assim, cooperar consigo mesmo, né? Tem uma dimensão do jogo cooperativo, que é esse jogo de cooperação interior, né? É olhar para mim mesmo, diante das minhas falhas, dos meus erros, das minhas incapacidades, incompetências, dúvidas, com amorosidade, né? Com amorosidade, assim. Se eu não for capaz do tipo, cooperar comigo, me acolher quando eu estou mais frágil, será que eu vou ser capaz de fazer isso com as outras pessoas, com os alunos, com as alunas, com os colegas, né? Então, esse jogo de cooperação interior, né, pode nos ajudar a pacificar um pouquinho esses momentos de angústia, vamos dizer assim, quando a gente se vê diante de uma situação que parece não ser assim, adequada, né? Eu não devia me comportar daquele jeito. Só para trazer uma ilustração nisso rapidamente, há um tempo atrás eu morava em São Paulo e eu tinha moto. E como eu trabalhava em vários lugares, só com moto em São Paulo eu conseguia chegar nos lugares para trabalhar, né? E um dia eu estou saindo de casa, eu morava perto da Avenida Paulista, saí com a moto e entrei numa coluna de ônibus, assim, né, vários ônibus, entrei no meio deles e quando eu estava passando assim, entre os ônibus, eu atropelei uma senhora, que ela estava no meio da pista, ela saiu atrás do ônibus e eu atropelei com a moto. Eu caí para um lado, a senhora caiu para o outro. Qual Mudo de Agora novo. que ele ia concluir, eu tô aqui, o que aconteceu com a senhora? Fábio, não estamos te ouvindo novamente. Não sabemos o que aconteceu com a senhora nem com você. Estamos aqui preocupadíssimos. Tá cortando. Não tá dando para te ouvir mesmo, Fábio. Primeira atitude. Agora sim. Gente, eu voltei aqui, agora mas eu vou deixar sem a câmera, talvez ajude um pouco aqui, tá? Você pode falar do ponto que você parou, que você atropelou a senhora e nós ficamos aqui com o coração na mão. O que aconteceu com você e com ela? Então, foi o tempinho para vocês pensarem qual foi a minha atitude. Um cara super cooperativo, que trabalha com jogo cooperativo, atropelei a senhora, caí para um lado, caiu para o outro. Qual foi a minha primeira ação? Fala aí, Joyce. Pânico, sei lá. Pânico. Bravo? Eu ia ficar em pânico por causa da senhora. É difícil eu ficar em pânico, mas o que eu fiz? Foi o que a Jana falou. Fui lá, peguei minha moto, tirei da rua, botei na calçada e depois eu vim socorrer a velha. Ou seja, olhando para isso hoje, eu falo, puta, mas que... Não estou acreditando, Fábio, desculpa. Pois é, eu também não acreditei na hora, Joyce, mas isso para mim, né, foi mais uma das lições assim, para eu poder reconhecer quanto aprendizado eu ainda preciso desenvolver para ter uma, sabe, para que a gente está aqui, vamos dizer assim, aprendendo o que a gente está aprendendo? Para a gente ter uma resposta às situações de uma forma eficiente e saudável, para mim, para você, para todo mundo. Isso precisa
está na ponta da língua. Tá travando ainda, tá picotando. Sabe que eu já tive algo semelhante, eu já fiz isso, mas ao contrário. Eu que estava na bicicleta, bati no carro. Não tá dando para ouvir, Fábio. Não tá dando para ouvir o que você está falando. Eu já tive algo parecido com a bicicleta. Eu estava andando de bicicleta, o carro pegou eu na bicicleta, eu subi em cima do carro, né? Estava devagar. E aí a primeira coisa que eu fui ver é se a bicicleta estava bem. Não olhei muito se era. Depois que eu fui ver se estava doendo alguma coisa, se estava tudo no lugar. Mas a gente às vezes faz isso. O Jana, ouvi bem teu exemplo da bicicleta aí, e foi isso que aconteceu também. Então, assim, para focar bem nisso, assim, acho que uma primeira atitude é amar a si mesmo, né? A gente já sabe disso, né? Cooperar consigo mesmo, não julgar, não nos martirizar porque a gente está errando, não está conseguindo dar uma aula tão colaborativa, tão passiva como a gente gostaria, não está todo mundo participando da minha aula, então o que eu estou fazendo de errado? Acho que essa atenção para o nosso aperfeiçoamento é sempre importante, mas ela pode vir sem peso, sem culpa, né? E eu aprender com meus erros, né? E quando a gente abre esse campo com os alunos, a tendência é disso acontecer também com eles, né? Do tipo, errar, ok. Mas se errar ok, por que então que eu dou um ponto a menos para quem erra e dou a mais para quem acerta? Né? Então, a gente precisa... Acho que cortou de novo, né? Tá cortando. A internet não está muito boa aí, não. O modelo de... A internet não está ajudando, não, Fábio. Tá cortando bastante. Tá, gente, desculpa, voltei. Mas vamos adiante, então. Passamos para um outro ponto aí, se eu fique rodando muito só nisso, desculpa. Uma coisa que a gente queria também é estar vendo algumas perguntas do pessoal e trazer para a gente poder conversar um pouquinho sobre elas. Então, tem algumas até que eu já selecionei, senão que é importante para a gente também a participação de quem está assistindo. Alô, chat. Existe diferença entre colaboração e cooperação, Fábio, na concepção de vocês? O Vitor Lochat que perguntou. Mas eu acho que ele caiu de novo. Acho que ele caiu. Fábio? Mas acho que a internet, hoje, quem não está sendo colaborativo... A internet deu uma hora certinho, né? Tá dando uma hora, a internet já tá assim, clique. Uma dica e aí a gente vai ter que falar com as pessoas, de fazer na caixinha. Conectar direto no cabo, né? Dependendo de como é a internet. Essa é uma boa dica mesmo, gente, mas eu nem cabo tenho aqui. Vou tentar seguir aqui. Se cair de novo, eu vou tentar desligar e ligar o computador. Tá? Não sei quanto tempo mais a gente tem aqui, gente. Vocês me já estamos acabando, basicamente. Então tá bom. Então, desculpa. Então, tem essa pergunta que o Vitor colocou aqui, para a gente falar um pouquinho sobre ela? Isso. Tem diferença entre colaboração e cooperação? Isso. Vitor, essa tua pergunta, vamos dizer assim, é a pergunta... Na hora que ele começa a responder, cai, né? Vem assim. Yes. Bem, pessoal... R$1 milhão de reais, vamos dizer assim. A pergunta de R$1 milhão de reais. Voltou. Cortou de novo? Vocês veem que eu tô aqui.
Deu para ouvir que era pergunta de R$1 milhão. Pois é. Mas, assim, Vitor, essa diferença, algumas pessoas, né, pesquisadores, estudiosos e tal, eles apontam diferenças para esses conceitos, tá, de colaboração e cooperação. Só que o que acontece é que o que para alguns é colaboração, para os outros é cooperação e vice-versa. Não tem um consenso, pelo menos até onde eu consegui pesquisar, não tem uma ideia homogênea do que é colaboração e o que é cooperação. No nosso caso, o que a gente optou em fazer é meio que tratar como sinônimo uma da outra. Tá? Mas falando em diferenças, assim, mesmo sem esse consenso, para algumas pessoas, colaboração seria uma atitude mais funcional, vamos dizer assim. A gente colabora porque a gente tem incentivo para colaborar, né? Na escola, nas empresas, nas a gente Cortou. tem incentivada a colaborar. Tá cortando muito. Né? Então, Ô, Fábio, tá cortando muito o som. Vamos fazer o seguinte, será que a gente... Eu acho que o ideal é a gente fechar por aqui mesmo, e aí se tiver oportunidade no outro momento, se você puder, né, eu não sei, porque eu acho que ficar também cortando toda hora vai ficar ruim para quem está assistindo, e a hora que você vai concluir, aí de repente corta, e aí a gente fica também naquela tensão, mas e aí, qual que é o final da história? Eu acho que vale a pena a gente dar essa pausada, se conseguir fazer um outro momento, um outro encontro, a gente faz, porque da forma que está aqui, está realmente bem difícil, está cortando muito. Jana, tudo bem por mim, agradeço essa compreensão e, mais uma vez, esses desafios tecnológicos nos colocam É só começar a falar que parece pegadinha do malandro, né? Essa possibilidade de a gente achar gente. Tá, não deu para ouvir, né? A gente encerrar, então. Tá joia. Tadinho. Ele voltou. Sim, a gente vai e volta. Tá. Pessoal, aqui no chat, nós pedimos para vocês colocarem uma palavra, né, que remete, que direciona, né, ou que signifique pedagogia da cooperação e cultura da paz para vocês. Alguns colegas já têm colocado aqui empatia, né, mas muita gente está falando que vai ter que repetir essa live aqui, porque eles gostaram bastante, foi muito produtivo, mas está cortando, aí eles já estão falando que vai ter que repetir. Se for editar esse vídeo, vai dar assim, uma meia hora de vídeo. Não, vai tudo isso não. Ó, gente, mas empatia, emoções, estão saindo muitas coisas legais aqui. Desculpa, pode falar, professor. Não, eu ia só agradecer essa paciência de todo mundo e dedicação aí de vocês. Dizer que Ribeirão Preto é um lugar que eu conheço há muito tempo, passei muitas férias em Ribeirão Preto, porque eu nasci em Rio Claro e tenho primos e primas em Ribeirão Preto, né? Então, conheço o Pinguim, né? E vou adorar poder fazer um próximo encontro em Ribeirão com vocês, né? Que legal. Mas se isso demorar muito e vocês acharem pertinente, a gente pode combinar uma outra rodada desse papo aqui. Com certeza. E eu queria dizer, professor, que assim, o senhor não está sozinho, né? Você tem dimensão de quanto que é o seu trabalho, de quanto a pedagogia da cooperação tem avançado, mas eu sou uma professora que também acredito nessa perspectiva. Estou com você nessa, acho que a gente precisa realmente mudar essa educação, né? Transformar, auxiliar nos auxiliarmos e, ao mesmo tempo,
contribuir com os alunos para que eles vejam que Vocês tem uma acharam nova apropriado, tá? que esse mundo que nós estamos vivendo não é não tá legal, né, do jeito que tá. Tá todo mundo vendo que não tá legal. Tá legal para alguns, tá ruim para a grande maioria, possibilidade de mudar isso. Então, eu fico muito agradecida por essa oportunidade de estar aqui com vocês, palavras e dizer que eu admiro muito o seu trabalho. Algumas palavras estão aparecendo aqui, ó, gratidão, sensacional, resistência, respeito mútuo. Acho que elas mesclam um pouco as nossas emoções, né, no dia de hoje. Acho que as grandes reflexões que perpassaram aqui, essa 1 hora, que parece que foram 10 minutos, né, porque passa muito rápido. Espero que a gente possa, sim, ter uma nova rodada, porque foi extremamente engrandecedor o que o senhor trouxe para a gente. Eu estou pensando aqui no meu papel enquanto ser humano e enquanto profissional, e o quanto é importante a partir do momento que nós somos referenciais na formação de vida de muitas pessoas, né? O quanto é importante essa reflexão, e o quanto é importante também não sermos, como é que fala? Maldosos conosco mesmos, né? Essa questão da amorosidade também tem que perpassar as nossas ações para conosco. Então, agradeço de coração, agradeço mais uma vez a oportunidade a Jana, o Rogério e a Amanda, e gratidão pela aula, pelo aprendizado e pela conversa. E espero poder encontrar o senhor também pessoalmente ou em outra rodada virtual aqui. Obrigada. Gostaria de agradecer, professor Fábio, a sua presença, e se puder, realmente, eu gostaria de estar chamando você para um próximo encontro, se puder, mês que vem, falar assim, ó, tem um dia aqui na minha agenda, aí eu já deixa mais próximo aí a internet, para não ficar caindo. Mas eu acho que pode ser eu estou vendo até o das meninas, às vezes, dar uma cortada, então não sei, às vezes pode ser uma coisa mais geral também. Então, não sei se é o dia também está ajudando. Mas muito obrigado, viu? Gente, eu agradeço super também e deixo aqui uma frase do Bob Marley, que costumava dizer que a gente é do tipo de gente que não para em qualquer topada e topa qualquer parada. Então, né, agradeço demais, topo fazer uma outra conversa, mas só com as pessoas que falaram aqui que foi muito bom e que querem de novo, tá? Então... Nossa, então tem muita gente. Tem muita gente aqui. Professor, eu também quero agradecer essa oportunidade, viu? Nossa, para mim está sendo muito significativo esse momento, viu? Eu que sempre estudei bastante, né? Tenho como referência muitos dos ensinamentos, da maneira de se relacionar e de interagir, né, com as pessoas com respeito, né, e com carinho, que eu entendo que a pedagogia da cooperação e que as coisas que você escreve, que você defende, trazem para a gente, né? Então, muito obrigado por essa oportunidade, viu? E eu também espero que tenha outro momento, tá? Gratidão, Rogério. Muito bom estar com você por aqui também, assim como as meninas, trazendo tão boas memórias, tão boas inspirações e essa sensação de a gente estar fazendo parte do mesmo time que está se reencontrando, né? A gente vai se reencontrando, vamos nos lembrando, fortalecendo a nossa jornada, né? E sabendo que de muitas maneiras a gente está bem acompanhado, né? Bem acompanhada, né? Professor, só mais uma questão, sabe? Eu sei que tem tanta coisa para a gente fazer, tinha tanta coisa para falar, para perguntar, né? Que eu acho que, né? Esse tempo não ia ser suficiente mesmo, mas eu queria escutar uma hora o senhor falar sobre a pedagogia da cooperação também, para além do jogo, né? Cooperativo, mas para a vida, né? No contexto escolar, fora dele, mas assim, para as pessoas também conseguirem compreender que não é só o jogo, né? Não é só o jogo cooperativo, que a pedagogia da cooperação é mais que isso, né? E também sobre a experiência que o senhor desenvolveu em Santos com os jogos escolares lá, né? A gente aqui em Ribeirão também tem os nossos jogos escolares aqui da rede municipal e a gente tem alguns desafios também, né? E quem sabe uma hora a gente consegue bater um papo também sobre os jogos escolares, né, com
a cooperação permeando ele, né? Vai e volta. Rogério, vamos marcar. Vai ser ótimo poder conversar sobre isso também, viu? Tá bem. Gente, então vamos fechar por aqui. E aí a próxima, quem puder acompanhar, nós temos aí várias lives. Vou ter até uma festa junina. Opa! A gente vai fazer uma festa junina virtual. A Amanda tá no meio, né, Amanda? Gente, tá certo. Obrigado aí todo mundo que está acompanhando. Obrigado. E a gente se encontra aí na próxima live, que é segunda-feira, já tem uma aí. Obrigado. Isso aí, gente. Tchau. Tchau, gente. Maravilha. Obrigada. Tchau, gratidão. Tchau.